Seja muito bem-vindo. Estamos aqui no segundo vídeo do ano de 2020 da Vocação Jurídica, tanto nas mídias sociais, Facebook, como no canal do YouTube. E eu resolvi, pessoal, que eu vou fazer um pouco diferente esse ano. Todas as vezes que eu tiver insights no exercício da advocacia, me deparar com situações que envolvam a atuação do criminalista, no caso em concreto, com o cliente, eu vou compartilhar com vocês. Então, ao invés de dedicar dias específicos da semana, sempre que esses insights surgirem e eu achar que possa ajudar profissionalmente vocês, eu farei as gravações, ok? Hoje eu quero fazer uma pergunta inicial para você que está me assistindo e acredito que esteja dando seus primeiros passos na advocacia criminal, ou talvez ainda se sinta muito receoso, né, de como atuar por falta de experiência. Então, a minha pergunta para você é a seguinte: conhecimento é poder? Essa pergunta é capciosa. Por quê? Pensa bem. Todo o conhecimento que a gente adquire na nossa profissão e o conhecimento doutrinário, jurisprudencial e sobre as leis, ele é importantíssimo. Mas será que esse conhecimento é o que traz o poder? Não. Depende, na verdade. Depende da forma como você exerce esse conhecimento. Vamos fazer uma analogia com um médico, né? O médico, ele pode saber, especializou em cardiologia, então ele conhece tudo sobre o coração, ele é um especialista, sabe todos os termos técnicos, os procedimentos, mas nunca atuou na prática, né? Será que esse conhecimento que ele adquiriu vai fazer um bom médico? É claro que não. Qualquer profissional, seja um advogado, um médico, um engenheiro, é preciso conjugar uma série de fatores. Dentre eles, o bom senso. O criminalista, principalmente, que lida com a liberdade do ser humano, que lida com a família do cliente, ele precisa ter discernimento e saber atuar de forma com bom senso realmente, entendeu? Então, a gente fala aqui da nova lei de abuso de autoridade, que está sendo, inclusive, objeto de vários debates. Eu vou promover um workshop para vocês com muito carinho sobre isso. E aí, todo mundo estudando a lei de abuso de autoridade. O fato é, adianta você estudar essa lei apenas? Não, você tem que saber o teor da lei, você tem que saber como aplicá-la na prática e, mais que isso, quando aplicar. Nem sempre é o caso que cabe a aplicação da lei de abuso de autoridade é a melhor estratégia. Lembra, a gente fala sempre nos meus vídeos de estratégia. Isso é muito importante que você tenha conhecimento. E eu vou trazer um caso em concreto. Eu fui constituída recentemente por um cliente que foi acusado da prática do pior crime, do mais complicado na atuação da advocacia criminal, ao meu ver, que é o estupro de vulnerável, né? Então, os crimes sexuais são crimes muito complexos e requer um tratamento muito especial, não só para a vítima, que até então ela pode realmente ter sido vítima de abuso sexual, mas também para o próprio autor, que é uma pessoa que tem garantias, direitos, e a presunção de inocência ela deve vigorar até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, não é isso? Muito bem. Então, ele, na verdade, esse acusado, esse termo que eu utilizei, não houve oferecimento de denúncia, nada disso. Apenas a vítima, acompanhada da sua mãe, esteve até a delegacia especializada e provocou um registro de ocorrência. Houve a notícia crime, a comunicação do crime em fase policial. O meu cliente tomou conhecimento disso, ele ainda não foi intimado para prestar qualquer declaração, mas diante desse conhecimento e do número do procedimento, ele pediu para que eu entrasse no caso, para saber exatamente o que foi alegado contra ele e ele já pudesse ser devidamente assistido na delegacia.
E foi então, pessoal, que eu tomei aquelas providências que vocês já conhecem, quem me acompanha já sabe. Eu fiz uma petição requerendo vista do procedimento integral, sempre com fundamento no Estatuto da OAB, no artigo 7º, inciso 14, agora no nosso querido artigo 32 da Lei de Abuso de Autoridade, ainda coloquei súmula vinculante número 14, ou seja, eu mostrei de todas as formas para a autoridade policial, através daquela petição, que eu estava pedindo a vista do inquérito para tirar cópia, inquérito não, procedimento para tirar cópia, e que eu sabia dos meus direitos, das minhas prerrogativas, usando todos os embasamentos legais. Cheguei até a delegacia e fui informada que foi feita apenas a ocorrência e que está em fase de VPI, é uma espécie de investigação preliminar, triagem. Quando a vítima vai até a delegacia, não é instaurado o inquérito imediatamente. Primeiro é feita essa triagem para realmente saber se tem indícios de autoria, materialidade, etc. E aí eu fui informada que o investigador que procedeu à ocorrência, que fez o registro de ocorrência, teria passado a investigação para um outro investigador policial. E eu fui até o investigador e pedi acesso ao procedimento com base na minha petição. Muito bem, ele disse que a investigação estava com a delegada adjunta, e que eu protocolasse aquela petição no CESOP, que é um setor de protocolo dentro da delegacia. Sempre que você for fazer alguma petição, juntar algum documento, é através desse setor. E que eu pedisse para despachar com essa delegada. O fato é que essa delegada não estava na delegacia e o delegado titular se encontrava. O que eu poderia fazer? Vocês sabem que a Lei 13.869, ela fala, que é a Lei de Abuso de Autoridade, através do artigo 32, ela diz o seguinte: negar ao interessado, seu defensor ou advogado, acesso aos autos de investigação preliminar, ao termo circunstanciado, ao inquérito ou a qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, civil, administrativa, assim como impedir a obtenção de cópias, ressalvado o acesso a peças relativas a diligências em curso ou que indiquem a realização de diligências futuras, é o quê? Um crime, um tipo penal incriminador previsto no artigo 32, cuja pena vai de 6 meses a 2 anos e multa. Então, a princípio, eu não ter o acesso poderia caracterizar o quê? Um acesso naquele exato momento, porque a delegada não estava. Poderia acarretar o crime de abuso de autoridade. Eu tinha a opção de surtar e mostrar lá todo o meu entendimento acerca das leis e começar a dizer, não, eu exijo o acesso ao inquérito, ao procedimento, que nem inquérito ainda é, né? Eu exijo esse acesso imediatamente. O que eu fiz? Eu usei o bom senso. Eu pedi, como eu sabia que o delegado titular estava no local, eu fui ao encontro desse delegado titular. Eu sei que o caso é um caso complicado, que o meu cliente está sendo acusado, e foi feita uma notícia-crime contra ele grave, estupro de vulnerável, é um senhor já de muita idade, pode ocorrer algum abuso aí e representação de prisão preventiva, então eu preferi, antes de tomar qualquer medida, ir conversar diretamente com o delegado titular. E lá eu expliquei a situação. Ele abriu, pessoal, imediatamente o sistema, me mostrou em que fase está, disse que realmente o procedimento físico estaria no poder dessa delegada e essa delegada não estava naquele momento na delegacia. Ele me perguntou se eu poderia voltar no dia seguinte e se tinha alguma peça que estivesse registrada no sistema que eu gostaria de ter acesso. E eu pedi o depoimento da vítima. Ele me mostrou que aquele depoimento não estava ali, tinha o registro, mas não estava no sistema. Eu poderia, novamente, ter surtado ali, invocado todas as
minhas prerrogativas, falado em lei de abuso de autoridade, ter exigido a apresentação daquele procedimento imediatamente. Mas, ao contrário, eu fui muito simpática com esse delegado, conversando com ele. Eu aproveitei e já mostrei quem era o meu cliente, que era uma pessoa de bem. Eu já fui fazendo o relato da vida dele, dizendo que ele quer se apresentar antes da intimação para esclarecer todos os fatos, que não há motivo para decretação de prisão preventiva. Já fui trazendo, puxando a sardinha para o meu cliente. E o delegado ainda me disse, olha, doutora, se não tiver nenhuma alegação de ameaça, algum contato do seu cliente com a vítima, a prisão preventiva, pelo menos eu não vou representar pela prisão. Então, eu me aproximei da autoridade direta que vai analisar o caso, pelo menos na fase investigativa, e já o alertei sobre a possibilidade do meu cliente comparecer espontaneamente na delegacia. Pessoal, esperar de hoje para amanhã não vai fazer a menor diferença nesse caso. Veja bem, ele não estava com a prisão decretada, eu não precisava dessa cópia imediatamente. Dá para esperar e você ter jogo de cintura. Então, cada situação ela tem que ser analisada com cautela. Nesse caso específico, não haveria nenhum prejuízo. Pelo contrário, né? O quê? Houve uma aproximação com o delegado e isso é muito importante. Às vezes, se a gente bate de frente e porque quer, a lei de abuso de autoridade reside o acesso imediatamente, isso pode gerar um atrito, nós estamos lidando com seres humanos e amanhã ele, sem querer ou querendo, acabar cometendo algum ato que prejudique o meu cliente. Então, o que eu peço a vocês, ou oriento, ou vou sugerir, que vocês ajam sempre com muito bom senso. Né? É importante, sim, o conhecimento da lei de abuso de autoridade, é importante, sim, saber como utilizá-la, mas também relevar se toda e qualquer situação é para bater de frente. O meu tratamento, o meu comportamento numa delegacia sempre foi o mais cordial possível, a não ser em situações excepcionais, quando não tem alternativa. Tá bom? Essa é a minha dica para hoje. E eu falo o seguinte, se você está interessado em saber mais sobre a lei de abuso de autoridade e estudá-la através de casos práticos, como eu acabei de apresentar aqui, participa do meu workshop, que está sendo promovido, as inscrições já estão abertas. As informações eu vou deixar no link descritivo aqui desse vídeo, ou você poderá entrar em contato comigo através do WhatsApp, que também estará no link descritivo. Será um dia inteiro de debates, a gente vai conversar e eu vou trazer essa lei para a sua vida cotidiana, para que você realmente saiba usá-la com parcimônia, com cautela e sempre adotando a melhor estratégia jurídica, tá bom? Um forte abraço, até o próximo vídeo, fiquem com Deus. Tchau, pessoal!